Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui com o segundo módulo do nosso curso de dimensionamento de pavimentos asfálticos, realizado na atividade de estágio docência no programa de pós-graduação em Engenharia Civil da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A gente vai dar sequência ao nosso mini curso, certo? A gente viu inicialmente uma introdução ao dimensionamento empírico de pavimentos, né? Vendo tudo que é necessário para poder fazer esse dimensionamento de forma simples, rápida e breve. Se vocês quiserem voltar para o módulo anterior para ver quais são esses requisitos, né? A gente recomenda que vocês derem uma olhada no manual do DENIT, né? Que lá está exposto toda a fórmula de cálculo do número N, do fator de eixo, do fator de carga, dessa parte do dimensionamento em si, né? Traz exemplos. Então, a gente recomenda fortemente vocês darem uma olhada nesse manual, porque como o nosso mini curso é breve, 15 minutos cada módulo, a gente não tem como explanar tudo, então a gente recomenda a leitura dele, certo? Então, hoje a gente vai fazer justamente um exercício do método empírico de dimensionamento de pavimentos, para poder a gente fixar, né, o nosso aprendizado, certo? Então, a gente traz aqui um exercício, certo? Em que o enunciado fala o seguinte: um projeto de dimensionamento de pavimento flexível rodoviário a ser construído na região metropolitana de Fortaleza, no Ceará, considerou um CBR de subleito de solo siltoso de 6%. Então, aqui a gente já vai gravando as informações que o enunciado dá, né? Então, o CBR do subleito é um solo siltoso de 6%, que já foi feito em estado de CBR, né? A gente tem um número N, um número de equivalência de operações, né, de 2 vezes 10 elevado a 7, que já foi calculado a partir do número de eixos, do fator de carga, do tráfego projetado para o período de projeto, ok? Então, tudo isso já foi calculado, a gente não vai precisar calcular, mas o passo a passo é todo o processo de calcular desde o número N, desde o fator de carga, fator de eixos, até chegar nesse número N final aqui, certo? Mas o foco mesmo é dimensionar as espessuras do pavimento. Então, a gente já trouxe aqui o número N calculado para poder a gente não perder tanto tempo nele, certo? Então, a gente tem aqui um período de projeto de 10 anos de vida útil estimada para esse pavimento, né? E, além disso, as sondagens de reconhecimento e exploração das jazidas próximas à região de implementação indicaram materiais granulares para subbase e base, né? Bem como brita de uma pedreira com distâncias de transporte CBR viáveis do ponto de vista técnico e econômico. Então, a gente tem que calcular as espessuras em centímetro das camadas componentes do pavimento em questão pelo método empírico, né? Considerando as camadas granulares para base e subbase. Então, a nossa estrutura do pavimento, né, vai ter o revestimento ali de concreto asfáltico, certo? Nossa base, por exemplo, de uma brita, né, já que ele diz que tem brita disponível, e uma subbase de material granular normal, ok? Então, qual é o passo a passo para isso? A gente tem que pegar os dados, né, do nosso dados pela questão, que ele dá o CBR subleito de 6% e o número N de 2 vezes 10 elevado a 7. O primeiro passo é determinar a espessura mínima do nosso revestimento de concreto asfáltico. E isso é feito a partir da tabela 32, do manual do DENIT, certo? Em que a gente tem um número N, né, de 2 vezes 10 elevado a 7. Como é 2 vezes 10 elevado a 7, esse número ele vai se enquadrar aqui nessa faixa aqui, certo? De N maior do que 10 elevado a 7, menor ou igual a 5 vezes 10 elevado a 7. Então, o nosso concreto asfáltico ele vai ter 10 centímetros de espessura, certo? Para esse número N. Então, a partir da determinação desse número N, a gente vai então para as próximas camadas do pavimento, né? Que seria a base, a subbase e as espessuras de cada uma delas, né? Mas para isso a gente precisa determinar ainda o nosso coeficiente de equivalência estrutural. O que seria esse coeficiente de equivalência estrutural, né? A gente tem que o material padrão ali para a construção, né, a partir dos ábacos, seria um material granular, já que todo o dimensionamento empírico é baseado numa brita padrão lá da Califórnia, né? Então, os materiais granulares justamente têm esse número 1, que equivalência estrutural 1, e os outros materiais, a partir da construção do pavimento, vão ter coeficientes que se equivalem a essa estrutura, certo? Então, como o nosso revestimento ele é um concreto asfáltico, o coeficiente de equivalência estrutural dele vai ser igual a 2.
certo? Então, a gente adota esse K do revestimento igual a 2. Então, a gente já tem a espessura do nosso revestimento, que é 10 centímetros, já tem o seu coeficiente de equivalência estrutural, e agora a gente vai determinar a espessura da próxima camada. O nosso dimensionamento do pavimento é sempre assim, do topo para baixo, certo? A gente dimensiona o revestimento, depois passa para a base, depois para a subbase, e se tiver o reforço subleito. Se não tiver, a gente não dimensiona. Nesse caso, a gente não vai ter. Então, vai ser só o revestimento, base e subbase. Então, pronto. Como a gente vai agora determinar a nossa espessura da base por uma inequação. Que inequação é essa? A gente tem o nosso revestimento, certo? Esse revestimento vai ser multiplicado por esse coeficiente de equivalência estrutural dele, somado à espessura da base vezes o coeficiente estrutural da base, né? E isso tem que ser mais ou menos maior ou igual à espessura do H de 20. O que seria esse H de 20? O H de 20 é justamente a espessura para um CBR de 20%, que é justamente o CBR da subbase, né? Que é a camada que a base está protegendo. Então, a gente dimensiona a base a partir da camada que a gente quer proteger, que seria a subbase. Então, como a base é um material granular, né, de brita, disponível ali para a construção do trecho, a gente adota cada base igual a 1, certo? Que a brita é um material granular também. Então, pronto. A gente tem que o nosso tráfego, né? O nosso número n é 2 vezes 10 elevado a 7, né? Que é justamente essa linha aqui, certo? Do nosso ábaco. E a gente tem que o CBR da camada de subbase tem que ser no mínimo 20%, né? Então, a gente tem que vir aqui no 20 e verifica qual seria esse H de 20, né? Que seria justamente essa espessura para proteger esse CBR de 20%. Então, a gente encontra aqui uma espessura de 27, certo? Um H de 20 de 27. Então, a gente tem, né, a espessura do revestimento, que é 10, o coeficiente de equivalência estrutural dele, que é 2, e a gente tem a base, né, que o que a gente quer, a espessura da base, o coeficiente estrutural dela, e o H de 20, que é o 27 que a gente acabou de encontrar aqui no ábaco, certo? Então, a gente faz a resolução dessa equação e, a partir da resolução dela, encontra uma base de 7 centímetros, né? Mas, como a gente tem um mínimo ali para camadas granulares de 15 centímetros, então a gente adota que a nossa espessura da base vai ser de 15 centímetros, ok? Isso tudo é por conta dos padrões construtivos, né? A gente não vai conseguir compactar uma camada menor do que isso. Talvez 10 centímetros até consiga, mas com mais dificuldade. Então, a gente precisa definir esses 15 centímetros aqui como espessura da nossa base, ok? Depois disso, a gente parte para a nossa espessura da subbase, ok? Como a gente não tem um reforço do subleito, a nossa subbase ela vai estar protegendo diretamente o subleito. Então, para isso, a gente precisa pegar o H de N, certo? Que vai ser a espessura ali que vai proteger o nosso subleito. O N seria justamente o CBR desse subleito. Então, como o CBR de subleito é de 6%, então a gente vem aqui na curvinha do 6%, CBR de 6%, certo? E na linha do 2 vezes 10 elevado a 7. Então, 2 vezes 10 elevado a 7 aqui, e o CBR de 6% aqui, né? A gente encontra aqui um H de N de 60 centímetros, ok? Então, a gente aplica na nossa equação, a gente já tem o revestimento, já tem o K do revestimento, já tem a base, já tem o K da base, a nossa subbase, a espessura que a gente quer encontrar agora, e a gente também tem o K da subbase, né? Que ele é um material granular também, então vai ser igual a 1. Então, e a gente acabou de encontrar agora também o H de N, que seria os 60 centímetros, ok? Então, a gente aplica nessa fórmula o revestimento, né? O K do revestimento, a base, 15 centímetros, se for o nosso adotado, certo? A gente não adotou os 7 foram calculados, ficaram menores que os 15 mínimos. E o coeficiente estrutural dela, a subbase que é o que a gente quer encontrar, o coeficiente estrutural dela e o H de N que foi o que a gente acabou de encontrar. Então, a gente aplica isso nessa equação e acaba encontrando uma espessura de subbase de 25 centímetros. Então, a gente tem uma estrutura ali montada, certo? De 10 centímetros de revestimento, 15 centímetros de base e 25 centímetros de subbase. Então,
essa estrutura aqui seria a nossa estrutura do pavimento para poder atender, né, as solicitações de tráfego, ok? Então, a partir disso, a gente já atendeu todo aquele roteiro de cálculo, né? Seria justamente o cálculo do índice de grupo de CBR, né? A gente aqui já tinha o CBR do subleito. O CBR da subbase a gente tem um CBR mínimo, né? Nessa parte de dimensionamento, então o máximo ali do nosso aba, vocês dizendo que era 20, já é o mínimo da subbase, então a gente dimensiona a partir dele, o que também é uma limitação, né? Por exemplo, se a gente tiver uma subbase com CBR maior do que 20, a gente vai estar superdimensionando essa camada, né? Porque se tivesse uma curva ali para um CBR, por exemplo, de 30%, a espessura seria menor. Mas não, a gente teria que usar o de 20, que daria uma espessura maior. Então, tudo isso a gente tem que se atentar, né? Ver essas limitações do método empírico e no que é que isso vai estar associado ali ao nosso dimensionamento, tá certo? Então, a gente também tinha o fator de equivalência de operações, que era o número n. Esse fator de equivalência de operações ele é calculado a partir do tráfego, certo? Do nosso tráfego a qual a nossa rodovia está submetida. Eu vou apresentar aqui para vocês uma planilha em que eu tenho uma simulação desse tráfego, tá certo? Para poder vocês darem uma olhadinha e verem como é que esse tráfego ele pode ser calculado, certo? Vamos lá, vou mostrar aqui para vocês essa planilha, ok? Que vai dar para vocês entenderem como é dimensionado esse número n, certo? Ele só não está encontrando aqui. Ele não está encontrando aqui a nossa planilha. Mas enfim, eu vou pegar ela aqui, tirar um print e colocar para cá no nosso aqui, certo? Pronto, aqui a gente tem a nossa planilha, por exemplo. A gente tem aqui os tipos de veículos, por exemplo, ônibus, veículo 2C, 3C, 2S1, 2S2, 2S3, 3S3, né, reboque. A gente faz toda a determinação do quanto que da porcentagem de cada veículo desse, para poder determinar o número N. Além disso, a gente faz também, a gente tem ali o crescimento linear do tráfego, né, a projeção de 10 anos para o nosso pavimento. Então, a gente faz toda a questão da pesagem para amostragem, né, também, de cada veículo desse, a partir da carga, tonelada força desse nosso tráfego, certo? Além disso, a gente tem que fazer, ver qual é as cargas de cada tipo de eixo, certo? Aqui, por exemplo, a gente tem as cargas de cada tipo de eixo, né? Dos eixo simples de roda dupla, tandem duplo, tandem triplo, e ele dá ali uma tolerância de 7.000% de excesso dessa carga, né? Então, a gente faz toda a resolução pelo método da ASTO ou da Alsace, né? O mais usual é o da Alsace atualmente, é o que é feito. Então, a gente faz esse dimensionamento pelo método da Alsace e calcula todo esse coeficiente de operações, né? Do quanto que cada eixo desse vai representar, do conjunto de eixos, né? Vai representar. Então, a gente tem aqui, por último, essa tabela aqui, certo? Em que a gente tem todos os tipos dos nossos veículos. Além disso, a gente tem o volume deles, né? A porcentagem de volumes, né? De cada veículo desse. E a partir do número de eixos de cada um deles, né? A gente tem ali a carga de cada eixo desse veículo. A gente vai ter então ali o nosso coeficiente nosso fator de eixo, né? Fator de carga de eixo.
calculado para cada um desses eixos a partir dessas equações aqui, certo? Então, a gente vai ter depois um fator de veículo para cada veículo e o ponderamento a partir da porcentagem. Então, a gente vai ter um fator de veículo aqui para esse exemplo de 10,30, certo? E depois disso a gente só aplica nas fórmulas do volume médio, do volume total, tudo isso considerando, né, já o volume médio dos veículos, o volume total, o período de projeto, o volume médio, a taxa, e o fator de veículo, o número n, seria justamente esse volume total aqui, né, vezes esse fator de veículo. Então, aqui para esse exemplo, a gente encontraria um número n, né, de 1,09 elevado a 8. Isso aqui para as cargas com excesso, certo? Então, a gente teria esse número n determinado e, assim, dimensionar o nosso pavimento para poder encontrar as espessuras, né? A partir dos ábacos, do CBR de cada camada. Então, assim, a gente teria as espessuras de cada camada. Então, essa é a finalização do nosso segundo módulo, certo? No próximo, a gente vai abordar a questão do dimensionamento mecanístico empírico, certo? O porquê dele ser necessário, do empírico não mais atender às estruturas atuais dos nossos pavimentos, aos materiais utilizados. Então, tudo isso a gente vai entender no próximo módulo, ok? A gente recomenda novamente o manual do DENIT para vocês darem uma olhada e entenderem um pouco mais da determinação do número N e do dimensionamento, do processo de dimensionamento dessas camadas, ok? Então, até a próxima aula, até o próximo módulo e espero que tenham gostado. Caso tenham dúvidas, deixem nos comentários que a gente responde na medida do possível. Obrigado.